deputado federal, PL Rio de Janeiro com a gente, terra da Acadêmicos de Niterói. Onde? Hein, Jordi? Hã? Pô, Pitoli, tem tanta coisa boa na minha cidade. Puta, pra Tem você... belezas naturais, tem uma população maravilhosa. Para você estar lembrando de coisas tão ruins, tão trágicas São- para o povo brasileiro e para minha cidade. Que vergonha a nossa cidade, essa Acadêmicos de Niterói, que Ô, tá passando um Jordi, aperto agora, né? Ô, Jordi, agora me conta uma coisa, 1 milhão da Embratur, 4 milhões e não sei quanto da Prefeitura, isso vai acontecer mesmo, Jordi? Eles vão seguir com esse projeto, que semana que vem é o Carnaval, aliás, vai ser a primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial, transmissão da Globo numa interrupção do Fantástico, tudo que Lula queria numa campanha antecipada, né, Jordi? Pois é, Pitoli, eu conversei aqui com vocês na semana passada ou semana retrasada a respeito disso, né? Nós temos em Niterói um prefeito que, inclusive, eu disputei contra ele no segundo turno. É um cara que acha que ele é dono da cidade, ele manda na cidade. E ele é aliado de primeira hora do Lula. Eu não tenho dúvidas de que houve influência dele, inclusive, para o samba enredo para essa escola. Porque, inclusive, eu vi no desfile diversas pessoas da prefeitura ali desfilando. Tem vereador, amigo pessoal dele, que está à frente dessa escola também, é o presidente de honra. Então, é evidente que há uma grande influência do prefeito Rodrigo Neves em toda essa situação. Agora, o desfile em si, o ensaio, foi uma demonstração total de desrespeito à legislação eleitoral, uma ode ao desvio de finalidade do dinheiro público, é abuso de poder político e econômico. Você viu lá, tinha, além de todo enaltecimento ao Lula, homenagem a Lula, falando o número 13 várias vezes, vários ataques ao presidente Bolsonaro. Pô, o presidente Bolsonaro tá preso, gente, injustamente, esses caras fazendo chacota do presidente Bolsonaro e de uma forma muito pejorativa, muito ofensiva e com dinheiro público. 4 milhões da prefeitura de Niterói, o cara tira dinheiro da população de Niterói com um dos IPTUs mais caros do nosso país. A cidade está cheia de problema, cheia de cracudo, morador de rua pra caramba. A cidade chove e fica totalmente alagada, ele fazendo obras milionárias, bilionárias, que não resolvem absolutamente nada. Falta vaga nas creches, em hospitais públicos, em postos de saúde, e o cara gastando dinheiro para fazer campanha para Lula. 4 milhões de reais. E ainda teve também 1 milhão de reais da Embratur, e o Freixo tava lá. O Freixo tava lá, sambando, fazendo ali todo um papel ridículo, porque ele é o presidente da Embratur. E a Embratur que faz esse convênio com a Aliesa para passar 1 milhão de reais para essa escola. E aí, por isso, Pitoli, eu já tinha entrado com uma representação na Procuradoria-Geral Eleitoral para impedir isso por campanha antecipada e também por desvio de finalidade de dinheiro público, com abuso de poder político e econômico, porque assim, é impossível você conceber uma coisa como essa, né? Em ano eleitoral, os caras vão estar sendo transmitidos pela Globo, e aí tá fazendo campanha antecipada para Lula e com dinheiro público. Também tinha entrado já com uma ação popular, que serve para anular o ato lesivo ao patrimônio público, pedindo ressarcimento aos cofres públicos, e agora eu estou entrando com uma representação no Tribunal de Contas do Estado, a exemplo do que fizeram no TCU, pedindo que o recurso de 1 milhão de reais via Embratur não fosse enviado, não fosse destinado para Acadêmicos de Niterói. Eu estou pedindo que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, não permita a destinação, ou se já foi destinado, determine a devolução desses 4 milhões dessa escola para a Prefeitura de Niterói. E mais, tem a Prefeitura do Rio também, que destinou, agora eu não estou me recordando quantos milhões que destinou, e também o governo do Estado. Então, todos esses, eu peço na representação, a exemplo da representação que foi feita no Tribunal de Contas da União, que os órgãos, que os entes federativos, né, a Prefeitura de Niterói, a Prefeitura do Rio e o governo do Estado devolvam esses recursos, que peguem esses recursos de volta ou não destinem para Acadêmicos de Niterói.
Agora, Jodi, existe a possibilidade disso acontecer de modo liminar, imediato? Porque o desfile está aí, né? A gente está hoje, quarta-feira, a gente está 10 dias do desfile. Pitoli, se isso fosse feito por nós, se fosse campanha para o Flávio Bolsonaro, eu não tenho dúvida que isso daí já teria sido decidido. Todo mundo estaria escandalizado com isso. Isso daí já seria alvo de justiça, de procuradoria eleitoral, multa eleitoral, proibição de desfilar nesse sentido, rebaixamento imediato da escola. Mas como está se tratando da esquerda e de Lula, esses caras podem tudo. Eu me recordo em 2022, no Lula Palusa, vocês se recordam o que aconteceu? Diversos artistas, o Pablo Vittar, diversos outros fazendo enaltecimento a Lula, falando de que era ano de eleição, Lula, vamos votar no Lula, toda aquela coisa. E aí nós representamos no TSE, o TSE de forma liminar determinou que isso fosse proibido, e aí logo em seguida começaram aquela campanha dizendo que era cerceamento de liberdade de expressão, bababá, babá. E aí o que aconteceu? O TSE recuou e liberou geral. Agora eu estou vendo um movimento um pouco diferente. Parece que realmente está tendo uma crítica, inclusive, da grande imprensa. A imprensa tradicional, a própria Globo, tem feito críticas porque a coisa é muito escancarada. É um absurdo completo. É assim, é sambar na cara do povo brasileiro e na cara da justiça eleitoral. É campanha extemporânea, desvio de finalidade, uso de recurso público para fazer propaganda política para um candidato em pleno ano eleitoral. Jodi, vou avançar, antes de falar de CPMI do Banco Master, sobre o Vale Gás. Eu vi que você votou contra, te agradeço por isso, e queria entender o motivo do seu voto, né? Porque a gente já tentou mostrar que, além de ser um Vale Gás eleitoreiro, também abre a porta, mais uma vez, para fraude e corrupção, coisas que o PT lida muito bem, né, Jodi? Com certeza, Pitoli. Na verdade, né, como você falou, eles estão armando mais uma oportunidade de fazer corrupção junto com distribuidoras e revendedoras. O que acontece é que já existia um projeto, já existia um programa feito pelo governo Bolsonaro que colocava o dinheiro na conta da dona de casa, da pessoa que recebia esse valor para poder comprar o gás. O que o PT está fazendo é tirar esse recurso, e que inclusive ficava a critério da dona de casa. Às vezes ela não tem comida em casa, e aí vem o dinheiro do Vale Gás e ela compra o que ela quiser. Como é que ela vai fazer comida sem ter comida? Vai usar o gás para quê? Entendeu? Então o dinheiro ia direto para a conta. O que eles estão fazendo é o seguinte: não, o trabalhador tem que ir até o local para retirar o gás. A dona de casa tem que ir até o local para tirar o gás. Não cai mais na conta dela. Ela tem que ir até lá para poder pegar o gás. É evidente que isso é para poder estar abrindo brecha para corrupção. Como é que a dona de casa, às vezes que não tem dinheiro para comprar o gás, ela vai ir lá até o local para retirar o gás? Vai pagar Uber? Vai pagar ônibus? Foi um projeto extremamente populista, eleitoreiro, e para abrir mais uma brecha para a corrupção. Eu votei com a minha consciência. Eu sei que eles fizeram com um viés populista: olha, gás do povo, nossa, estamos dando gás para o povo. Mas já existia um programa feito pelo governo Bolsonaro que atendia isso. Era só ampliar. Mas não, quer dificultar a vida do cidadão e criando benesses para a classe política, para que eles possam meter o dinheiro no bolso do cidadão. Jodi, e você conhece a realidade do teu povo, né? Quem mora em Niterói, quem mora no Rio. Imagine o seguinte: agora só pode pegar na distribuidora tal. A distribuidora está a 800 metros da casa do cara. Se ele não tem dinheiro para comprar o gás, ele vai ter dinheiro para o frete? Provavelmente não. Dentro do ônibus, ele não pode transportar. Como é que ele vai subir a comunidade com botijão de gás? Na entrada da comunidade, vão deixar entrar com botijão de gás? Ou seja, gerou dificuldade, né, Jodi? Exatamente, é isso mesmo que nós estamos falando. Inclusive, o deputado Luiz Lima, ele fez uma defesa muito enfática e precisa sobre isso, falando exatamente essa situação. A dona de casa que não tem dinheiro para comprar sequer comida,
e não tem dinheiro para comprar gás, ela vai fazer o quê? Vai de Uber? Vai pedir carona para alguém da comunidade? Cara, isso é um absurdo. E como eu disse, antes o dinheiro era colocado na conta do trabalhador. E aí o trabalhador que não tinha comida em casa, às vezes poderia optar. Olha, eu não vou comprar gás porque eu não tenho comida. Eu prefiro comprar comida, comprar outra coisa. Entendeu? Então, é algo que nós tivemos muita maturidade, refletimos muito para poder votar dessa forma, porque realmente, na mão do PT, tudo vira instrumento para fazer corrupção. Perfeito. Jodi, e o Toffoli que pediu paciência para o Carlos Viana? Já tinha visto isso? Pedir um ministro do Supremo pedir paciência para o presidente da CPMI do INSS. Imagino quando instalada a CPMI do Banco Master, como é que isso vai ficar, Jodi? Ele pede paciência porque enquanto ele está pedindo que possam aguardar e ter parcimônia, paciência, isso dá tempo de dados de telefone serem deletados, porque você vê, né, na CPMI do INSS, nós requeremos os dados do WhatsApp do Vorcaro, porque ele também ele é investigado lá. Ele é investigado por um consignado que tiveram aí 250 mil pessoas com descontos irregulares nesse consignado. E aí nós queremos acesso a esse WhatsApp e ele simplesmente não cedeu. Cedeu, mas aí o Alcolumbre pegou para ele. A gente está vivendo um tempo tão assim, tem que rir para não chorar. Ele tomou os dados para ele e não libera para a CPMI. Está na mão dele. É evidente que ele está com medo de que dados dali, mensagens dali, cheguem nas mãos do colegiado, dos parlamentares, porque tem coisa dele envolvida. E aí, realmente, né? Aí você entende por que está tendo tanta essa pressão para que não haja a instalação da CPMI do Banco Master. Por exemplo, o próprio Alcolumbre, eu não sei se vocês sabem, mas ele indicou o presidente do Fundo de Previdência do Amapá, que colocou o fundo no Banco Master, 400 milhões. 400 milhões do fundo foi colocado no Banco Master. Esse dinheiro evaporou. Por isso que Alcolumbre e diversos outros membros da classe política não querem a instalação da CPMI e vão tentar blindar a todo momento. Só que é o que eu disse ontem e que eu tenho falado sempre. CPI é diferente de CPMI, tá? CPI, há um juízo de conveniência por parte do presidente da casa. CPI é individual, pode ser feita na Câmara ou no Senado. E aí o presidente da casa, ele decide se ele quer instalar ou não. E aí tem uma fila e tudo mais, por isso que muitas vezes não é instalada a CPI. CPMI, ela é automática. O artigo 21 do Regimento Interno do Congresso Nacional fala que após obtidas 1/3 das assinaturas em cada casa, 171 na Câmara, 27 no Senado e protocolado o requerimento, na sessão subsequente do Congresso Nacional, deve ser lido o requerimento porque a instalação ela é automática. Então ele não tem que fazer nenhum juízo de conveniência, não dependemos da vontade dele. E terá que ser instalada a nossa CPMI do Banco Master. Existe algum risco de não ser instalada, Jodi, do ponto de vista de tudo que a gente tem visto e vivido no Brasil, da Constituição rasgada, regimentos não cumpridos, por exemplo, o Toffoli abriu inquérito das fake news e escolheu o relator, que deveria ser sorteado. A gente está vivendo desse Brasil, né? Existe a possibilidade de não ser instalada? Olha, Pitoli, eu tenho que ser franco, eu preciso ser uma pessoa verdadeira. Existe, evidentemente, porque nós estamos vivendo num país em que vigora a ditadura do judiciário, a legislação não vale mais de nada, a Constituição não é mais respeitada e é evidente que existem muitas pessoas poderosas que estão na mira, que deveriam estar na mira dessas investigações, pessoas que são da classe política, membros do Poder Judiciário, membros do Supremo Tribunal Federal. Você vê, por exemplo, a esposa do Alexandre de Moraes com um contrato de 129 milhões de reais e sem ter nenhum registro da defesa do Banco Master junto ao Banco Central. Ela, na verdade, ela foi contratada. Na verdade, quem foi contratado foi o próprio Alexandre de Moraes, não ela. Ali foi uma compra de tráfico de influência. Existe aí o ministro Dias Toffoli, que pegou carona no jatinho de advogados do Banco Master para assistir a final da Libertadores
em Lima, no Peru, e logo em seguida ele puxou a competência do processo para si. Esse processo era para estar na primeira instância. Puxou o processo para si, determinou sigilo absoluto, e depois nós vimos que os irmãos dele eram donos de um resort que fazia parte de um fundo ligado ao Banco Master, e esse fundo, inclusive, é ligado ao PCC. E depois se descobre que os irmãos do Toffoli, na verdade, são laranjas do Toffoli, que eles não têm nenhuma participação no fundo e que o sócio oculto é o próprio Toffoli. O Toffoli era para ser investigado, ele não era para ser relator. Então, assim, é o país de absurdos completos. E o que nós estamos vendo com a CPMI, com o Banco Master, é o suco de Brasil. E por isso que estão tentando blindar tanto as investigações e impedir que haja a apuração das responsabilidades. E nesse cenário, muita gente poderosa está envolvida, inclusive aí, supostamente, o próprio presidente do Congresso Nacional. Então ele pode muito bem querer matar no peito e dizer que não vai instalar, porque eu tenho ouvido aí um burburinho de que é um ano eleitoral, é um ano curto, é um ano que, inclusive, tem Copa do Mundo e que, nesse caso, inviabilizaria os trabalhos de uma CPMI. Mas ele não pode fazer esse juízo de valor, ele não pode, porque o que está previsto na Constituição e no regimento é outra coisa e não fala a respeito de que, por ser ano eleitoral e ano de Copa do Mundo, não pode ser feita. Mas ele pode muito bem tentar fazer isso, ele vai incorrer em crime de responsabilidade. Aí já é uma outra batalha que nós vamos ter que enfrentar. Mas, assim, eu não estou nem pensando ainda nesse cenário improvável, tá? Assim, é um cenário que, na verdade, como eu disse, existe essa possibilidade. Eu acredito que ele possa tentar fazer isso. Mas eu acho que hoje o caminho que nós temos aí mais provável é o caminho de que haverá, sim, a CPMI. Há uma pressão muito grande da sociedade, da grande imprensa. Nós temos visto aí toda uma pressão social que fez com que nós tivéssemos o recorde histórico de assinaturas, Pitoli. Sabe qual foi o recorde anterior de uma CPMI? 223 assinaturas. Nós temos 281. 42 senadores assinaram, ou seja, a maior parte do Senado assinou, e 239 deputados, quase metade do Congresso Nacional. E eu acho que vai repercutir muito mal caso tentem impedir a instalação dessa CPMI. Jodi, para finalizar, nesse retorno das atividades, em algum momento falou-se sobre derrubada do veto da dosimetria ou domiciliar do presidente Bolsonaro? Então, Pitoli, é uma semana, né, que muita gente não está aqui em Brasília, as pessoas ficam mais votando por Infoleg e tal, inclusive hoje nem tem mais sessão, mas nós estamos na expectativa de uma nova sessão do Congresso Nacional, porque, inclusive, eu já até falei que essa sessão do Congresso Nacional, em que nós vamos votar o PL da dosimetria, será a sessão em que deverá ser lido o meu requerimento de instalação da CPMI do Banco Master. Eu estou conversando com os senadores, o senador Rogério Marinho, o senador Flávio Bolsonaro, para que faça essa interlocução logo com o presidente Davi Alcolumbre, para que chame logo essa sessão do Congresso Nacional após o Carnaval, porque agora realmente não será feito isso, eu tenho certeza disso. É um período em que o Congresso Nacional não trabalha muito, né? As coisas ainda estão pegando no tranco. Então, depois do Carnaval, possivelmente haverá já essa sessão do Congresso Nacional. Já o pedido de prisão domiciliar, né? Nós temos aí um número razoável de assinaturas, temos feito também uma pressão, mas a pressão muitas vezes não adianta, porque a pressão tem que ser feita no ministro Alexandre de Moraes. Mas temos feito uma pressão também no Congresso Nacional, e eu acredito que também devamos conversar com o presidente Davi Alcolumbre para que ele possa também interceder nesse sentido. Jodi, obrigado mais uma vez por passar por aqui, Jodi. Eu que agradeço, Pitoli, agradeço toda a audiência de vocês aí, que é maravilhosa. Tamo junto, um abraço. Valeu. Carlos Jodi, deputado federal, PL do Rio de Janeiro, conversando com a gente.